O que desfaz a maldição é o sangue derramado e aplicado. O sangue deveria ser aplicado na verga das portas. Quando é que existe valor para quem busca? Há muitas formas de buscar a Jesus. Veja em qual você se encaixa. O versículo que nós lemos agora. Ele diz assim: mas nós, quer dizer, os pregadores, os apóstolos, os crentes que acreditavam em Jesus, 1 Coríntios 1, capítulo 1 e verso 23. Mas nós pregamos a Cristo sacrificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Aleluia. Ele discrimina duas faces de gente, falando da humanidade da época: os gregos e os judeus. E os gentios que acreditavam em Cristo, são os que pregam a Jesus. O que os judeus buscavam? Os judeus buscavam o Messias. Os judeus buscavam um Salvador? Sim. Eles tinham uma religião? Sim. Mas eles buscavam um príncipe poderoso, um príncipe forte, um príncipe guerreiro. Aleluia. Eles buscavam alguém que pudesse vir no cavalo branco como um general de guerra e libertasse eles do poderio romano e subjugasse as outras nações para que os judeus tivessem a supremacia. Aleluias. Mas eles esbarraram em Jesus. Por isso, Jesus foi para eles uma pedra de escândalo. Por isso eles rejeitaram a Jesus. Por isso eles foram a pedra de esquina. Em vez deles ser levantado um edifício espiritual sobre ele, eles caíram e tropeçaram na pedra de esquina, que é Cristo Jesus. Por quê? Porque buscaram Jesus de forma errada. Quem busca Jesus para alto crescimento, para alto materialismo, para ter riquezas, para ter luxo, aleluia, não vão encontrar Jesus. Igrejas que pregam que Jesus vai dar riqueza, que Jesus vai dar carro, que se você vir para Jesus, Jesus vai te fazer rico, e que crente não pode ser pobre. Essa igreja é uma igreja mentirosa, é um judaísmo no século 21. Louvado seja o nome do Senhor, porque eles buscavam esse tipo de Salvador, um Salvador que desse para eles a proeminência sobre outras nações. E os gregos? Os gregos, a Bíblia diz, né? Loucura para os gregos. Por quê? Porque os gregos buscavam a performance do ego, através da filosofia, né? De onde saiu os grandes, os filósofos estoicos, né? Outros filósofos, Sócrates, né? Descartes e outros filósofos, de onde saíram? Dos gregos. As grandes filosofias, né? Filosofia quer dizer sabedoria. Então os gregos procuravam que o ser humano fosse tão sábio, que o ser humano fosse enaltecido na forma de um Deus. Por isso que muitos daquela época, naquela cultura, homens, imperadores, se faziam Deus, por causa dos gregos, porque era o alter ego levantado, aleluia. E a pessoa que busca Jesus para ser grande, para ser forte, para ser mais, é por isso que aquele hino que diz assim: um dia você vai me ver, você vai estar embaixo, eu vou estar em cima. Como é que é esse hino mesmo? O sabor de mel, né? Esse hino é um hino errado, do alter ego. Esse hino é dos gregos, que busca, né? Como é que eu posso querer ser maior do que o meu irmão? Mesmo ele sendo meu inimigo, ele é um ser humano comprado por Cristo Jesus, né? Como é que eu posso dizer, eu vou ser exaltado e você vai ser humilhado? Não, você deve ser salvo, liberto, e Deus deve trazer você junto comigo para nós morarmos na glória eterna. Aleluia! Então a forma de buscar, os gregos buscavam Cristo para se enriquecer na sabedoria, para que o seu alter ego crescesse, né? Louvado seja o nome do Senhor. Os judeus buscavam Jesus para que as suas obras materiais, para que eles fossem a proeminência,
para que Roma não mais os dominasse. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para os gregos, Jesus era loucura. Como eles poderiam? Eles queriam um homem que tivesse sabedoria, que mostrasse altivez, que fosse um grande filósofo, que fosse um homem sábio, que discernisse todos os enigmas, todos os radicalismos, que conhecesse toda a ciência, né? Que estivesse no aerópago, né? Discernindo, ensinando aos homens, não é verdade? Para eles não queriam ver um homem crucificado, eles não queriam ver um homem humilhado, um homem sangrando, aleluia. Para eles isso era loucura e era difícil que eles aceitassem isso. Para os judeus, eles esperavam um grande general. Agora eles veem um homem assentado no jumentinho entrando em Jerusalém. Não era um cavalo branco. Depois pegam aquele homem, batem nele, dão 40 chicotadas nele, faz ele carregar o madeiro pelas ruas de Jerusalém e levantam ele como maldito na cruz do Calvário. Eles diziam: não é este o Messias, este aí está abandonado por Deus, este aí é um maldito, aleluia. Mas Paulo escreve assim: mas nós pregamos a sabedoria de Deus e não dos homens. Nós pregamos Cristo crucificado, aleluia. Oh glória, aleluia. Porque Ele crucificado, Ele derramou sangue. Eu vou dizer de novo: Ele crucificado, Ele derramou sangue. Ele crucificado, Ele derramou sangue, aleluia. Oh glória. E aquela maldição que estava lá atrás, que Deus disse: certamente vai morrer, aleluia. Jesus disse assim: eu estou pagando o preço. O preço era a vida, era a vida. O preço era o sangue, que é vida. Então eu vou dar o meu sangue pela humanidade. Eu vou derramar por amor, porque eu amo o ser humano. Eu vou comprar de novo. O homem foi vendido sob o pecado, mas eu vou trazer ele de novo para o meu Pai. Eu vou dar a minha vida, eu vou derramar o sangue, que é a vida da carne, e eu vou pagar a maldição. Quem crê, levanta a mão e dá um glória comigo. Oh glórias, aleluias, bendito seja o nome do Senhor, aleluias, aleluias. Porque o cordeiro deveria derramar o sangue para expiar os pecados. Lá em Levítico 17, o verso 11, nós lemos que o sangue deveria ser derramado para expiação da alma, para expiação do pecado da alma, aleluia. Então, para os judeus, Jesus era uma pedra de tropeço, porque eles buscavam coisas materiais. Jesus era para os judeus um ser abandonado e flagelado. Para os gregos, né, eles queriam crescimento pessoal, a elevação sobre outros menos evoluídos. Por isso Jesus para os gregos era loucura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas para nós, o único meio de desfazer o poder da maldição, Romanos 3 e 26, a Bíblia diz que todos pecaram, todo ser humano pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, seja ele branco, preto, bilionário, trilionário, seja ele pobre e miserável, amarelo ou vermelho, que é os índios, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, aleluia. Conforme está escrito lá no Gênesis, capítulo de número 3 e verso 3, que Deus disse assim: no dia em que dela morreres, certamente, no dia que dela comeres, certamente morrerás, aleluia. Por que o homem morre, até o crente morre? Por causa do efeito do pecado. O efeito do pecado sobre o ser humano, aleluia, que traz a morte. Mas a Bíblia diz, aleluia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, aleluia. Oh glórias a Jesus. Coloque para mim Lucas 2 e 34, quero ver o que está escrito, que eu não me lembro agora. Lucas capítulo 2 e verso de número 34 diz assim: quando Jesus foi levado ao templo,
porque Jesus não foi batizado como criança. É um engano do romanismo batizar crianças, porque a criança não tem responsabilidade de pecado, não tem consciência do seu pecado. E como uma criança pode responder pelos seus pecados? E como pessoas depois de, quando a pessoa tiver os seus 30 e 40 anos, que tem o seu direito de livre-arbítrio, como alguém pode responder por ela? Jesus foi levado ao templo para ser apresentado. E lá tinha um ancião de dias. E este ancião tomou Jesus nos braços. E Simeão profetizou sobre Jesus, sobre os judeus e sobre os gregos. Aleluia! Ele disse assim: e Simeão os abençoou. E disse a Maria, sua mãe, a mãe de Jesus: este é posto para queda. Quem? Jesus. E elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Aleluia. Então, para quem crer nele como um Deus que vai te dar riqueza, que só é Deus de bens materiais, então ele é para você queda. Aleluia. Para quem quer se elevar no alto ego e ser mais do que as outras pessoas, fazer com que o ser humano seja um semideus, quer tomar o lugar de Deus, como os homens hoje, Putin tomando o lugar de Deus, matando nações, destruindo nações, o presidente dos Estados Unidos dando ordem para levar bombas. São homens que estão se colocando no lugar de Deus para destruir o ser humano. Estes, em Jesus, para eles é uma queda, é uma pedra de tropeço, aleluia. Mas para aqueles que crê que o sangue dele tem poder e lava nossos pecados, aleluia, ele é a porta da entrada na vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Jesus disse: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue. João capítulo 6, verso 53. Né? O que Jesus estava dizendo? Os judeus eram tão carnais porque eles não viam nada pela fé. Eles viam só no material. A visão deles era uma visão natural. Não dá para crer em Jesus com uma visão natural. O homem tem que abrir o coração para o Espírito Santo operar o milagre da conversão, para que seja tirado o véu dos olhos dele e ele enxergue verdadeiramente quem é Jesus e o propósito de Jesus para a humanidade. Aleluias, louvado seja o nome. Os judeus disseram assim: nossa, esse homem está louco, esse homem está endemoniado. Como é que alguém vai comer a carne dele? Vamos matar ele, picar os pedaços e comer a carne dele e beber o sangue dele? Jesus não estava dizendo isso. Jesus está dizendo assim: olha, este é o símbolo do meu sangue. Aleluia. E quando você tocar e comer dele, aleluia, você pela fé está participando da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pela fé que há em Cristo Jesus, nós participamos da vida divina. E através da comunhão que nós temos uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Oh, glórias a Jesus. Aleluias. Mas isso confunde as pessoas. Isso está bem claro lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 28. A Bíblia diz assim: olha, Deus pegou, o capítulo que nós lemos, o verso 28. Capítulo 1, verso 28, diz assim: Deus pegou as coisas insignificantes e as que não são, para confundir as que são. Imagine agora, irmã Rosa, alguém pegar um pão e um cálice de uva e orar e acreditar que aquilo é o símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Mas foi isso que ele disse. Aleluias. Cremos pela fé que ele derramou. E quando nós fazemos isso, Jesus diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim: e esta, olha irmãos, a velha aliança, qual era a velha aliança? Era a lei. E a lei dizia assim: você tem que, não mate para que você viva. Não roube para você viver. Não adultere para você viver. Não cobice a mulher do próximo. Não faça, não faça, não faça. Era assim a lei. Era a velha aliança. Na nova aliança, Jesus disse assim: olha,
quem comer do meu sangue, eu vou fazer uma nova aliança no meu sangue. Este sangue será o selo de uma nova aliança, de um novo pacto, aleluia. Qual pacto é esse? Você crê em mim, eu venho até você, moro na tua vida, transforma a tua vida, apaga os teus pecados, aleluia. Transforma o teu coração de pedra, tira o coração de pedra, o coração insensível, dou um coração de carne, um coração sensível, aleluia. E eu vou fazer morada na vida do ser humano. Oh glória, este é o novo pacto da aliança no sangue de Jesus. Quem quer receber este novo pacto no sangue do Cordeiro, aleluia. Oh glórias a Jesus. E isto é feito pela fé no Cordeiro de Deus, que derramou o sangue na cruz do Calvário, que derramou a vida na cruz do Calvário, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, aleluia. A lei era dente por dente, a lei tinha que ser cumprida. A lei dizia assim, ó, se você matar, você morre, não é? E Deus disse, se você comer, você vai morrer. Pronto, é lei. Mas o que Jesus veio? Ele veio e cumpriu o que Deus disse, aleluia. Muito bem, eu vou morrer, porque a palavra de Deus não volta atrás. Deus não regride no que Ele faz. Se Deus diz o ser humano vai morrer, ele vai morrer. Então eu vou dar a minha vida, eu vou derramar a minha vida, o meu sangue em prol da humanidade, aleluia. E este sangue será a nova aliança, aleluia. Uma aliança que dará a promessa da vida eterna ao ser humano, aleluia. Você pode crer nele, porque o caminho foi aberto. Aleluia. A Bíblia diz que às 3 horas da tarde, quando ele estava na cruz pendurado, aleluia, a natureza reagiu. A natureza viu o Criador ali pendurado, sangrando, e o sangue que é a vida sendo derramado, e a maldição sendo quebrada. A Bíblia diz que houve terremoto, o sol se escondeu, aleluia, e Jesus bradou dizendo, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Oh glória. Naquele momento o véu do templo de Jerusalém, aleluias, que uma junta de boi de cada lado segurando, se puxasse ele não rasgava. A Bíblia diz que ele rasgou de cima a baixo, significando que o pecado que fazia uma parede, o pecado que fazia como aquele bichinho que eu sempre falo, né, que vai no rio e que faz lá o açude, o castor, né, que faz lá, ele faz um açude para ele represar a água e a água não correr. Então a água não podia passar, nós não podíamos passar para ir até a Deus, porque havia uma barreira, havia um açude, havia ali alguém tampando o caminho. O que era? Era o pecado. O véu do templo rasgou e Deus diz assim, eu abro agora, pelo sangue que Ele está derramando, pela carne dele que está rasgada na cruz, o caminho agora está aberto para o ser humano. Pode vir a mim, ser humano, porque eu vou te perdoar, eu vou te purificar, eu vou te transformar e eu vou te aceitar. Oh glórias a Jesus. Não precisa pregar purgatório, não precisa pregar vela acesa, não precisa pregar a missa de 7º dia, não precisa pregar reencarnação, porque o caminho foi aberto. O ser humano agora pode ir ao trono de Deus, aleluia. Ele não precisa do Antônio, ele não precisa do José, ele não precisa da Maria, ele não precisa do Benedito, aleluia. Ele só precisa de Jesus, acreditar em Jesus, que o sangue de Jesus tem poder. Diga comigo, igreja, o sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz no livro do Apocalipse capítulo que Ele nos lavou com seu sangue, porque Ele nos amou, aleluia. Oh glórias. Irmão, você precisa acreditar que Jesus lavou você. Reconheça que você é pecador, reconheça as tuas fraquezas,
Reconheça que você erra, aleluia. Mas reconheça que Ele é o Cordeiro de Deus, que derramou a vida, o sangue na cruz do Calvário. E a Bíblia diz lá em Levítico 17, verso 11: quando o sangue for derramado, fará expiação do pecado pela alma, aleluia. E quando Jesus foi derramado o sangue na cruz, Ele expiou o nosso pecado, Ele retirou, aleluia. Ele não tampou o nosso pecado. Ele retirou o nosso pecado.